amigos da Assis TV. O Tudo em Casa está de volta. E hoje, nós vamos continuar a organizar os quartos das crianças. E será os meninos, né, Bia? Nós vamos continuar falando dos brinquedos, né, Josi? Porque é muita coisa e cada um tem os seus detalhezinhos. Então, lembrando que nós vamos seguir para os meninos também aquela regra de brinquedos pequenos em caixas pequenas, brinquedos maiores em caixas maiores proporcionalmente. Para ilustrar aqui, eu trouxe umas caixinhas pequenas. Então aqui essa, por exemplo, tem trava e a gente tem um monte de tipo de super-herói, tudo dentro da mesma caixinha, super-herói pequeno. Se eu tenho aqueles que são maiores, eu ponho numa caixa do tamanho dessa aqui. Tem também caixinhas que são sem tampas. Essa aqui, inclusive, é uma caixinha que ela é de organizar sapato infantil. Olha, e que como legal. ela é sem tampa e é empilhável, a gente tem que lembrar disso também, né? Que a gente, em alguns casos, se a criança é maior, a gente pode empilhar as caixas. Então, eu consigo colocar bem uma caixinha em cima da outra. Quando a gente não vai empilhar? Quando isso trouxer risco para a criança. Então, criança menorzinha, tentar evitar colocar em estante, prateleira, para ela não cair com aquela caixa de brinquedo em cima dela. Então, espalha no quarto mesmo, esquece de beleza um pouco, deixa seguro, prático para a criança. Lembrando que a gente tem que pensar como criança. Então, se a criança é pequena, que fique fácil para ela ter acesso aos brinquedos. Se já é uma criança que está perto dos 10 anos, eu tenho bastante jogos, pode aproveitar a prateleira, estante, o que tiver, porque aí é uma criança que já tem mais controle de peso e consegue tirar isso lá do alto, tá bom? Ô Bia, eu escuto bastante, assim, muitas mães. O que eu faço com os Hot Wheels? O que eu faço com os jogos de Lego? E que dica que você dá para eles? Olha, Josi, Hot Wheels é sempre a dúvida frequente. Tem gente que gosta de expor os Hot Wheels. Então a gente tem umas caixinhas que são feitas em MDF. Não sei se você já viu, eu não tenho aqui. Mas elas são como se fosse uma moldura. E elas têm a divisão certinha do tamanho dos carrinhos. Então elas vão ficar expostas. Tem também aquelas barras magnéticas que são usadas para pôr facas. E os Hot Wheels também a gente consegue colocar eles naquelas barrinhas. Isso pensando em ficar exposto. Se a pessoa não liga que os Hot Wheels estejam lá em exposição, que pode estar numa caixinha, usa uma caixa assim, tranquilo. Lembrando que se tem muito, eu vou dividir a caixa, porque senão entra de novo naquela coisa de fazer aquele rebuliço na caixa para achar um determinado Hot Wheels. Se tem bastante também, eu posso usar várias caixinhas, separando por marca, por modelo, por cor. Vai do quanto os meninos trabalham essa questão dos carrinhos. Ideia tem bastante. Lembra de levar sempre em consideração como a criança gosta de brincar com Hot Wheels. Isso é importante, né? Até porque é gostoso ver a criança brincando, né? E se tiver tudo organizado, se tiver na altura, se tiver essa brincadeira de separar por cor, como você falou, já vai ser uma coisa muito prazerosa. Já é uma brincadeira, já a gente organiza brincando. O Lego funciona do mesmo jeito. Quando as crianças são menores, que as peças de Lego são aquelas maiores, a gente consegue separar bem por cor. Então a gente faz caixas ou gavetas com os Legos amarelos, verdes, azuis, e a criança vai montar do jeito que quer. A partir dos 4, 5 anos, o Lego começa a ter a gente monta as peças, né? Então monta um carrinho, aí ele vem até com um manual de instrução, e as peças são pequenas. Então vai depender da criança, se ela quer sempre montar conforme vem a orientação da Lego, ou se ela quer fazer de outra maneira. Se ela quer criar, a gente pode manter o sistema de separar por cor. Se não, eu tenho que tentar preservar, se a criança já for um pouquinho mais organizada, um pouco das peças, porque elas acabam se misturando, porque são muito pequenas. Quer ver só? Aqui mesmo é uma caixinha só de personagem do Lego e acessórios de cada um deles. Então eu tenho capacete, eu tenho arma, eu tenho dinheiro, asa, coisa tudo de personagem, espada. Então tá tudo aqui, olha como eles são muito pequenininhos. São mesmo. Então a gente sempre tem que pensar no que a criança gosta de fazer. Se ela gosta de criar, eu posso separar por cor. Se ela quer manter, montando como vem orientado na embalagem, eu vou tentar juntar sempre essas caixas em qualquer tipo de caixinha. E lembrar de guardar manual. Então você pode ter uma gaveta, uma pastinha que guarde sempre esses manuais
conforme a indicação da faixa etária, ele vai ficando mais complicado de montar. Então eu tenho que guardar, senão não monto mais. Então, gente, lembrando que essas caixas pequenas, maiores, você encontra na Casa e Coisa. E se você tem, às vezes, alguma caixa como essa, né, Bia? Que você comprou numa papelaria, não usou, você também pode aproveitar. E eu vi que a Bia também trouxe, olha, coisas de cozinha. Coisas de cozinha, né? A gente vai sempre pensar no tamanho. É muito pequenininha, Bia, eu tenho tão pouco Lego, cabe aqui, eu tenho na cozinha, aproveita. O que eu tenho que lembrar é sempre, se eu posso empilhar, ver se elas são empilháveis. Em organização a gente trabalha muito melhor com o que é quadrado ou retangular, que a gente ajeita melhor nos espaços. Então isso sempre deixa tudo mais prático, mais organizado. Ô Bia, e as bolas, né? Os meninos jogam bolas, eles possuem muitas bolas, e como que a gente organiza? Olha, Josi, uma ideia legal é a gente aproveitar aqueles cestos de roupa suja que a gente usa para pôr na lavanderia. Tem com tampa, tem sem tampa. A gente tem alguns modelos que são vazados. Como esse? Isso aqui, Josi. Vamos mostrar aqui. A gente consegue colocar as bolas aqui. Então, brincou, tira um pouquinho do excesso. Às vezes jogou futebol, a bola vem meio suja, mas tá aqui. Lembrando, só bola aqui dentro desse cesto. Como eu tenho a caixinha só de Lego, só de super-heróis, só de Hot Wheels, aqui só vai ter bola, sempre. E uma coisa legal é que, como nós já conversamos, a criança já sabe onde guarda, né? Inclusive, ela até fala, não, tá errado. Se algum amiguinho coloca no lugar errado, ele até conserta, né? Exatamente. Uma outra opção também são essas caixas de TNT. Eu gosto bastante porque elas acabam dando uma enfeitada no espaço também. A gente tem colorido, pode brincar. E aqui, olha só, o que a gente fez? Colocou brinquedos que são um pouco maiores, não caberiam naquela caixa. Aqui só tem avião e helicóptero. Então, quer brincar de avião e de helicóptero, só vai procurar nessa caixa. Acontece bastante em alguns brinquedos que tem... Isso aqui são, sei lá, umas coisas de atirar, que os brinquedos atiram uma flechinha, alguma coisa. Fica perdido no fundo da caixa. Usa alguma coisinha assim, uma vasilhinha com tampa, ou esses saquinhos tipo zip, que eu gosto bastante de usar. Se é uma criança maior, que não tem problema com embalagem plástica, de tipo saquinho assim. A gente sempre tem que lembrar que os pequenininhos, isso aí pode ser perigoso. Então, se a criança é maior, tá tudo separado. É acessório daquilo ali. Tudo que é acessório de avião e de helicóptero tá dentro da caixa, separadinho no saquinho. Na hora de brincar, não vai ficar de novo procurando. Pode perder tempo, né, Josi? Tem que brincar. Tem que brincar, é verdade. Esses mesmos saquinhos, esse mesmo saquinho tipo zip que eu usei ali para guardar os acessórios dos aviões, eu gosto bastante de usar quando a gente tem embalagem de jogo que acaba estragando. Então fica aquela caixa toda destruída e as peças do jogo vão se perdendo. Aqui, olha só, um saquinho zip um pouco menor e um joguinho de Uno, que é de baralho. Aqui também, olha só. Então não vai perder. Eu posso desprezar aquela caixa. O que mais que eu posso guardar? Dominó, quebra-cabeça. Lembrando que o quebra-cabeça, quando a gente tira da caixa, a gente tem que guardar a imagem do quebra-cabeça. Ah, é? Senão, às vezes nem consegue montar de novo, né, Josi? Olha, não... Esse é pequenininho, mas se ele tem mais peça, a gente tem que guardar a imagem. Então, tá lá num saquinho fechadinho. Um outro exemplo aqui é um joguinho de resta um. Então, imagina esse monte de pecinha aqui numa caixa que estragou. Vai perder, não dá mais para brincar. O saquinho é bem legal. Depois, o que a gente faz com isso? Se eu tenho uma gaveta, eu posso colocar tudo numa gaveta. Se eu não tenho a gaveta, eu coloco dentro de uma caixinha, de um cesto, o que você tiver disponível em casa. Essa caixinha polionda, que é de papelaria, eu tenho que sempre manter organizado. Então, eu sei que ali é uma caixinha de jogos. E eu vou procurar, quando eu for brincar, dentro da caixinha de jogos. E o que a gente tem que fazer sempre para fechar tudo isso aqui? Pôr nome nas caixas. Então, como é que eu faço isso? Se a criança já lê e escreve, eu vou pôr nome mesmo. Se a criança está aprendendo a escrever, vamos trabalhar com ela. Peço para que a criança escreva as palavrinhas, com a letrinha dela. Não sabe escrever? Vamos desenhar. Tudo tem que ser identificado, porque depois, naquele monte de caixa, como é que elas vão achar?
Então, é uma outra parte lúdica, educativa, que a gente trabalha com a criança. Então senta, separou tudo, agora nós vamos desenhar, escrever, vamos colar a etiquetinha que a gente fez no computador, porque a criança depois tem que ser capaz de identificar onde está cada brinquedo que ela guardou. Nossa, gente, viram quantas dicas legais? Eu amei, Bia. Muito obrigada de novo. Bom, vamos fazer em casa, né, Josi? Vamos fazer. E ó, lembrando que que modelinhos de caixas diversos, tudo para organização, tudo para organizar o seu quarto, o quarto da sua filha, do seu filho, a cozinha, você encontra na Casa e Coisa. E precisando de uma ajuda, chame a Bia Reigota. Você encontra o enderecinho dela aqui na TV, tá bom? E até a próxima. Até mais.